se o melhor é de ácido ou derivado de formol. Olha só, Lúcia, a imensa maioria das progressivas são feitos de ácido aldeídos, tá? São feitos de aldeídos, então eles vão ter uma ação muito parecida com o que o Dr. Henrico explicou do formol, tá? Então os aldeídos eles vão ter essa ação muito parecida, vão quebrar ali, as ligações de disulfeto. Então foi o que eu falei no começo. Independente da marca que você use, geralmente a gente vai ter aldeído nessas formulações, tirando os alisamentos comuns, né, que já são mais conhecidos no nosso meio, que é o tioglicolato de amônio, hidróxido de sódio e guanidina. Tirando esses aí, tudo que for progressiva, tudo que for selante, geralmente vai usar algum aldeído. Em sua maioria vai ser o ácido glioxílico, tá? E sempre que você vê te falarem que o ativo alisante é a carbocisteína, fica ligado, porque não é. Porque a carbocisteína não alisa. Beleza? Não lembro que ácido uso. A Rose falou. Rose, provavelmente você usa aí o ácido glioxílico. Existe também um outro ácido um pouco mais novo, que é um ácido que chama oxo, não sei o quê. A gente até estava conversando aqui eu com o Dr. Henrique um pouco antes de começar, e ele estava me dizendo que também é muito parecida essa ação desse outro ácido. E no fim, a maioria dos aldeídos usados para alisar vão ter quase que exatamente a mesma reação ali no cabelo, tá, gente? Olha lá, Vi Moraes, minha aluninha, bem-vinda! Eu uso a base de Prolis, é o ácido glioxílico. O Prolis é o ácido glioxílico. Eu também uso aqui o ácido glioxílico. Eu não faço alisamento, eu tenho os assistentes que fazem a aplicação, mas esse foi o que eu escolhi para usar, tá? A Paty está perguntando, essa sem formol que promete alisar loiro, não alisa. O que alisa estão nessas progressivas de carbocisteína, mas não é a carbocisteína que alisa, viu, Paty? Dá uma olhadinha que provavelmente você vai achar lá o ácido glioxílico ou algum outro tipo de aldeído lá, que é o que realmente alisa. E a progressiva orgânica, a Tatiane está perguntando. Tati, a progressiva orgânica ela é feita por um ácido orgânico que também é um aldeído. Era essa substância que eu e o Dr. Henrico estávamos conversando um pouquinho antes de começar. Então também vai ter a ação muito parecida com o ácido glioxílico, tá? Então também tem ali quebra das pontes de sulfeto. Qual o melhor ácido que alisa e não é prejudicial à saúde? Tem algum ácido, algum aldeído que não seja prejudicial à saúde? Olha, assim, todos os aldeídos, até pelo próprio efeito que eles têm de fazer essa quebra, eles acabam sendo irritantes assim pra gente. Eu não sei te falar assim especificamente qual é o menos nocivo. O que eu sei falar é que o que com certeza é o mais nocivo é o próprio formol, é o que tem mais estudos mostrando, né? Mas a gente teria que fazer uma pesquisa a respeito de qual é o menos nocivo, sem considerar a questão da força de alisamento, né? A força de alisamento. Mas são muitas substâncias, né? A gente teria que, sei lá, são dezenas, centenas, milhares de aldeídos. Não tem como a gente saber exatamente qual que é o menos. Até porque, gente, sai um produto de progressiva por dia no Brasil, praticamente. Então fica muito difícil a gente acompanhar todas as substâncias. Mas sabemos que as substâncias, elas reagem de forma muito parecida. Na descoloração, a Elaine está perguntando, na descoloração as pontes não são religadas nunca? Os produtos que prometem religar as pontes fazem isso mesmo? Mais ou menos, Elaine. Tudo que é artificial não é igual ao natural, então a gente não consegue religar, a gente nunca consegue religar todas as pontes, tá? Algumas pontes ficam sem ligar mesmo. É por isso que o cabelo perde massa, o cabelo perde estrutura e ele tende a ficar mais ressecado, mais quebradiço e etc. Tá? Uma das coisas que reverte bastante essa ação é o próprio uso de acidificantes, que vai melhorar bastante a qualidade do fio e vai ajudar também no religamento dessas pontes, porque o acidificante vai colocar o fio do cabelo em pH ideal e ele vai reagir muito melhor a qualquer tipo de estímulo. Carmen, eu uso escova ecológica da Enze, ela pode com o tempo quebrar o cabelo? Se ela alisa, ela pode. Eu não conheço essa escova em particular, Carmen, mas se ela tem efeito alisante, ela pode sim quebrar o cabelo, tá?
Então a gente precisa tomar cuidado. Uma das coisas, gente, é a gente começar a tratar progressiva, selante e botox como química e não como tratamento. Quando a gente sabe que é química, aí a gente passa a lidar com a química do jeito que ela tem que ser lidada, que é com cuidado, respeitando os tempos, respeitando a não reaplicação no lugar que já está liso, né? A gente precisa ter esse cuidado, tá? Precisa ter esse cuidado para tratar a química como ela é, como uma química. Dá uma indicação, como eu disse, os produtos são muito parecidos, tem que ver aquele que você melhor se adapta. Como eu disse para vocês, eu uso o ácido glioxílico, eu acho que é o que menos tem interação violenta com o cabelo loiro, mas eu vou explicar umas coisas aqui para vocês. É o seguinte, muitas vezes a gente tem interação não somente entre descolorante e alisamento progressiva. A gente não tem só interação entre o descolorante, né, que é a base de amônia, e o ácido glioxílico, ou formol, ou outros ácidos. Tá? Muitas vezes a gente tem outras coisas no cabelo que vão fazer com que a reação seja muito violenta. A Lúcia perguntou, tioglicolato no loiro tem reação? Não tem reação assim, são químicas compatíveis, tá? Só que são químicas agressivas, tanto o loiro quanto o tioglicolato de amônio. Então tem que ser feito com extremo cuidado. Tá? Assim como quando a gente vai fazer a progressiva com ácido glioxílico ou com as outras substâncias. As que não podem ser feitas de jeito nenhum, por mais que você siga o método lisos, não vai funcionar em hipótese alguma, é a guanidina e o hidróxido de sódio. Tá? Quando chega uma cliente com guanidina ou hidróxido de sódio aqui no salão querendo ficar loira, eu simplesmente não faço. Eu sei que tem alguns profissionais que dizem que faz, tem alguns profissionais que até trabalham com loiro e guanidina e tal. Eu não sei como. Todas as vezes que eu vi trabalhos feitos de loiro com uma dessas duas substâncias, a guanidina e o hidróxido de sódio, o cabelo quebrou, tá? O cabelo quebrou. Não teve jeito. Então, vamos lá. Tioglicolato de amônia, dá para fazer? Dá. Progressivas, né? As progressivas, as ácidas do ácido glioxílico, qual que foi o outro ácido que me falaram agora? Enfim, todos os ácidos, tranquilo, dá pra gente fazer se você seguir o método lisos. Olha lá, Maria José falando, geralmente quando o representante chega no salão, ele vende como tratamento, não como redutor de volume, exatamente. Então você tem que ter a certeza. Se o produto alisa, gente, se o produto reduz volume, alinha fio, alinhamento de fio é um jeito bonitinho de falar que o cabelo vai alisar. Então se ele faz alinhamento, ele faz alisamento. Selante é alisamento. Selante, gente, foi feito para selar cutícula. O selante deveria ser selador de cutícula, fazer a cutícula do cabelo, né? Essa parte mais externa aí que você pode ver aqui na imagem, essa parte das escamas do cabelo ficarem alinhadas. Mas o que acontece quando a gente faz um selante? O cabelo fica liso. Ele não só tira frizz, ele não só coloca as cutículas no lugar, muito pelo contrário, ele agride o cabelo, faz uma química e alisa. Quebra as pontes de sulfeto, quebra ali as ligações de sulfeto e alisa o cabelo. Então, quando o vendedor chegar para você e falar, olha aqui, ó, isso aqui é tratamento, não é alisamento, tá? Beleza, ele alisa? Não, ele alisa. Então, se ele alisa, ele é alisante, pode ter certeza que ele vai ter substância alisante ali, tá? Aí você pede, então me dá um pouquinho aí que eu vou testar, porque se alisar, eu vou saber que é alisamento e não tratamento, tá bom? Tratamento, gente, nenhum tratamento muda a forma de cabelo. Para mudar a forma de cabelo, tem que ter a quebra das ligações de disulfeto. Tem que ter a quebra disso daí. Se não quebrar, não alisa. Então, se alisou. Olha só, a Vi Moraes. Esse detox quelante é bom para fazer antes da progressiva? Vi, é exatamente para isso que eu estou falando dele aqui em primeiro lugar. Ele é para ser feito antes da progressiva. Depois que você pôs a química num cabelo que tem o resíduo, aí já era, já teve reação, já teve violência na reação, já quebrou, já danificou o que tinha que danificar. Então, para você realmente ter um resultado bom, você tem que fazer a limpeza de resíduos antes de qualquer coisa. Você não vai pôr nada no cabelo dessa pessoa enquanto você não retirar todos os resíduos metálicos e halogênios que essa pessoa tiver no cabelo, tá bom? Felipe, cabelo já descolorido, pode usar shampoo anti-resíduos? Pode, mas com cuidado. Se o cabelo está num grau 4 ou 5, tem uma classificação que eu criei, que é a classificação FR de erosão capilar, em que a gente vê o quanto que o cabelo está danificado. Se o cabelo estiver danificado,
Só para ficar mais simples para você, se o cabelo está quebrando, se o cabelo tem quebra, se ele está realmente danificado ou se ele está elástico, é melhor não usar o shampoo de limpeza profunda, né? O shampoo de anti-resíduos. O que você vai usar? Você vai usar um shampoo normal, tá? Que tenha sulfato ali tranquilo, mas você vai usar um shampoo normal, que ele já vai ser suficiente para fazer a preparação desse cabelo para o processo do detox quelante, tá? Mas se for um cabelo saudável, que só tem o resíduo ou que tem uma química fraca, um moreno iluminado, uma coloração, aí você vai usar o anti-resíduo sim. Se sabe a hora que dá aquele, não sei se eu uso esse anti-resíduo nesse cabelo não usa. Usa o shampoo normal, que ele vai fazer o papel perfeito, tá bom? Essa foi a pergunta da Helene. A Vi tá me perguntando aqui, qual acidificante é recomendado? Eu uso 2, que é o Seal & Care da Vela e o pH da Capro, mas você encontra, tá? Acidificante, gente, o que é acidificante? Acidificante é qualquer produto que tenha pH menor do que 3,5, tá bom? Se você quer saber um pouco mais, tiveram algumas aulas que eu dei esses dias em que eu falei mais a fundo sobre isso. Se você quiser dar uma procurada aí no meu YouTube ou no meu Facebook, esses vídeos ainda estão disponíveis para você poder ver, eu explico um pouco melhor, tá bom? Adriane, então fazer o detox quelante antes de qualquer química? Sim, Adriane, sempre. Sempre. Inclusive eu já marco aqui o agendamento das minhas luzes. De qualquer química que eu vou fazer, a gente já deixa o tempo reservado para fazer o detox quelante antes, tá? Aí, a hora que chegar lá, de repente eu vejo que realmente o cabelo não tem resíduo metálico e halogênio, aí eu até passo direto para a química, mas isso é raro, principalmente química de luzes, química de clareamento, né? Loiros, progressivas, alisamentos, eu sempre faço detox, tá bom? Se você começar a fazer o detox quelante, você vai começar a ver uma melhora da qualidade dos cabelos das suas clientes de uma forma sensacional. A Jaqueline, no lugar do vinagre, não pode usar outra coisa? Jaqueline, pode, tá? Até existem algumas linhas de quelação no mercado, que são muito boas, inclusive, mas o vinagre, ele é um dos melhores acidificantes que tem. Tá? Assim, que não sejam próprios para fazer aquela ação. Então o vinagre ele é muito bom. Eu acho difícil você encontrar alguma coisa que consegue arrastar tanto resíduo como o vinagre ou como esses produtos específicos de quelação. Mas se a pessoa não conseguir usar vinagre, né, a cliente ou você mesmo como profissional, tem alguma coisa com cheiro, tem gente que tem isso, né? Ou você usa um vinagre com menos odor do que o vinagre de maçã, que é o que eu indico, ou você pode usar o próprio acidificante, ou o pH da Capro, ou qualquer produto, ou o Seal & Care da Vela, ou qualquer produto que tenha um pH abaixo de 3,5. Só lembrando que não pode ser oxidante, tá? Porque tem alguns oxidantes que são bem ácidos, só que oxidante não pode porque tem oxigênio. Tem que ser algum produto de tratamento, algum condicionador, alguma máscara, algum fluido de tratamento que tenha o pH menor que 3,5. Tá bom? Quebrou. Como você aplica o vinagre? Joga direto no cabelo ou aplica com pincel mecha-mecha? Eu aplico um borrifador, Vânia. Eu coloco o vinagre puro no borrifador e borrifo no cabelo. Pode passar com pincel também. Tá? O borrifador foi uma solução interessante porque o vinagre é muito líquido, né? Mas você pode aplicar com pincel também, mecha-mecha, sempre mecha-mecha, tanto com borrifador quanto com pincel. Posso utilizar um neutralizante depois? A Tânia está perguntando. Tânia, essa pergunta é extremamente interessante. Pode. Neutralizante, gente, é um tipo de acidificante também, tá? E, inclusive, vocês lembram que o Dr. Henrico falou sobre as pontes de enxofre, né? Que são as pontes de sulfeto. Que acontece? O neutralizante, ele ajuda no religamento dessas pontes. Então, o neutralizante é muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. Existem produtos específicos que são um pouco melhores, que eu acho melhor para esse caso específico, mas o neutralizante vai fazer um papel muito bom também, viu? Muito bem observado, Tânia. Tinha esquecido da questão do neutralizante, que essa é uma química com neutralizante faz muito tempo que eu não faço. Tinha até esquecido, mas é sensacional o neutralizante. Já usei muito, inclusive, neutralizante para esse tipo de coisa. Então, a Jaque está perguntando, água de mina tem algum metal halogênio? Provavelmente sim, tá? Depende da região do mundo que essa mina está.
pode ser que tenha calcário, tá? Que é basicamente cálcio, que é um halogênio, tá? Então pode ter halogênio. Metal é mais difícil, a não ser que você esteja perto de alguma mina de metais preciosos ou algo assim. Aí pode ser que tenha alguma coisa ali, alguma mina de cobre, alguma coisa assim. Se não, é mais difícil ter metal em água que vem direto de mina. Mas calcário é muito fácil ter, e calcário é um dos piores resíduos que tem, porque ele é super silencioso, ele não deixa o cabelo poroso nem nada. Ele simplesmente, a hora que você bota a química, ele reage que nem um maluco. Tá? Então, cuidado com água de mina. Todo mundo fala, mas é natural, é tal, vem da terra e tal. Pois é, mas se tiver calcário, é problema. Jaqueline, se o cabelo já tem progressiva e luzes, pode fazer esse detox ou não tem necessidade? Tem que fazer esse detox, Jaque. Nada tira o resíduo a não ser esse processo de quelação, de detox quelante, tá? Descolorante não tira resíduo metálico, ele reage com esse resíduo continua ali, inclusive modificando a cor do cabelo quando a gente coloca, por exemplo. Por que cabelo a gente descolore? Ele fica muito danificado e aí você vai lá, joga um matizador que você já está acostumado a usar e naquele cabelo ele fica chumbado, ele fica aquele cinza rato ou dá aquela pretejada. Por quê? Porque o resíduo está lá ainda. Nada tira resíduo. O que tira resíduo é o processo de quelação, que é você, ao mesmo tempo em que você faz a limpeza profunda para tirar qualquer interferência de qualquer coisa ali, você joga o ácido que faz, né, o acidificante que faz com que o metal se separe do fio e etc. Então tem que seguir isso daí. Senão não tem como tirar. Concentrado de queratina, mas queratina não deixa o cabelo vitrificado? Não, Vânia, isso é um mito que foi criado nos anos 90 e que não existe, tá? Imagina se a sua pele desse excesso de colágeno. Pô, a gente não precisava fazer plástica, né? Putz, a gente ia ficar vitrificado, ia ficar lindo, maravilhoso, que nem museu de cera. Esquece isso, não tem nada de vitrificado, é queratina mesmo, tem que meter queratina o tempo todo em cabelo que tem química, tá? Queratina não deixa nada vitrificado, o que deixa vitrificado, o que deixa endurecido são duas coisas. Ou colocar queratina num cabelo que não precisa de queratina, que não é o nosso caso aqui, se a gente quer fazer alisamento e loiro no mesmo cabelo, esse cabelo vai precisar de queratina e muita, ou substância que tenha outras substâncias que são como se fossem maquiagens, que aí deixa o cabelo desse jeito, tá? Queratina não deixa o cabelo desse jeito. Se a gente tivesse excesso de queratina, essa seria a solução para qualquer cabelo danificado. Então, esquece isso não existe. E eu sei que tem muita gente que tem essa crença de que queratina enrijece, que excesso de queratina pode trazer... Esquece, gente, não existe excesso de queratina no cabelo. Já faz bastante tempo que foi desmitificado e é importante que a gente saiba que não dá excesso. E realmente rebater, que eu sei que tem muita cliente que ainda acha que é porque eu uso queratina e meu cabelo fica ruim. Não fica ruim, é que ela usava um produto que tinha alguma outra coisa que deixava o cabelo dela ruim, tá? Vamos usar queratina. E outra, mesmo que o cabelo não precisa de queratina e a gente vai fazer um trabalho de progressiva ou de loiro, a gente precisa colocar ali a queratina para proteção, tá? Não é tanto para reconstruir, é para ele impedir que o cabelo seja desconstruído, tá? Então nós vamos usar ele como protetor. Posso substituir o produto da vela pelo neutralizante? A Vitória está perguntando. Prefiro usar o da vela, tá? Para esse caso, eu prefiro usar o da vela. Mas se você não tiver, pode. Para reconstrução, posso usar neutralizante? Ou qual melhor para reconstrução? Reconstrução, você vai usar reconstrutor. Produtos à base de queratina e lipídio. É isso que a gente vai fazer, tá bom? A Lúcia. Tem uma quantidade para colocar queratina no cabelo? Tem várias quantidades, na verdade. Mas, a priori, você vai usar o que o fabricante fala. Então, se ele fala que para um tratamento você precisa dar 3 borrifadas, por exemplo, você vai dar 3 borrifadas ali para proteger, tá? E aí você pode ir sentindo. Eu tenho até um protocolo que eu passo para os meus alunos, dependendo do grau de erosão capilar, quanto que ele vai passar de determinado protetor. Mas, a priori, segue o que o fabricante manda, que não vai ter problema, tá? Felipe, você usa queratina líquida ou em gel? Ou só máscara com queratina? Eu uso queratina, eu uso um spray de proteína, na verdade,
que não tem só queratina, tem outras proteínas que são muito boas para proteção. E uso máscara com queratina também, tá? Muito cuidado, porque o gel tem alguns géis que pode ter derivado de petróleo. Vou falar sobre isso já já. Olha lá, Fernando, eu sou outro cabeleireiro depois do Felipe. Extremamente inteligente e humilde por passar tanto conteúdo indispensável para a nossa evolução profissional. Gratidão, Fernando. Muito bom ouvir isso, muito bom ler isso e poder dizer isso. Essa é a minha intenção, fazer com que a nossa profissão seja reconhecida de uma forma melhor, gente. O pessoal não nos vê como profissionais, a gente precisa ter esse conhecimento, precisamos ter esse posicionamento de profissional para a gente elevar o nível da nossa profissão como um todo, né? Bia, pega uma água para mim, pelo amor, faz mais de 1 hora que eu tô falando sem água aqui, me deixando seca. Secou, né? Seco. Gente, vamos que vamos. A Tânia tá falando, nunca comprei uma queratina que desse resultado em reconstrução que já fiz. Tânia, começa a fazer o detox quelante. Pode ser que tuas clientes tenham isso daí, porque algum resultado tem que dar, por pior que seja o produto, tá? Então pode ser que esses cabelos estão com resíduo metálico e halogênio e aí ele realmente não reage a nada. Tenta fazer isso e tenta testar algumas outras coisas, tá bom? A queratina matizadora também é boa. Lúcia, olha só, não gosto de produtos que têm 2 ações que não tem nada a ver uma com a outra, tá? O primeiro produto desses, tipo 2 em 1, foi o Enê. Acho que quem vai lembrar disso é só quem tem mais de 40 ou 50 anos de idade, mas como eu venho de uma família, eu conheço. Que é aqueles produtos Tingializa, tá? Que há um tempo atrás tinha altas concentrações de chumbo, que faz muito mal tanto para cliente quanto para profissional, são uns absurdos. Tudo que é 2 em 1, vamos desconfiar, tá? Vamos desconfiar. Então, queratina matizadora. É o que eu costumo falar do pato, tá? A história do pato é uma história muito interessante para explicar essa questão do 2 em 1 aqui. Queratina que matiza, máscara que matiza, coisa que matiza e faz outra coisa. Gente, olha só. A gente tem no mundo animal inúmeros animais. Os animais que melhor andam, que melhor correm, os que melhor nadam, os que melhor voam. E nós temos o pato. O pato, ele anda, ele nada e ele voa. Só que ele anda mal, nada mal e voa mal. Tá? Então tudo que junta um monte de coisa, faz um pouco de tudo, é um pouquinho de tudo. Então ele geralmente costuma ser bem ruim em cada uma das coisas. Tá? Então, quer matizar e quer queratina, usa a queratina, depois usa o matizador, depois usa um tonalizante, tá bom? Vamos usar separadas as coisas. Eu sei que facilita e tal, mas nós somos profissionais. Essas soluções 2 em 1 são soluções para clientes finais, tá? Eu sei que tem muito produto profissional que tem esse tipo de 2 em 1, eu não gosto. Adriano, isso não vai enfraquecer a progressiva? Esse concentrado misturado não vai enfraquecer a progressiva? Então, não. Se você usar uma quantidade pequena, e esse concentrado, gente, eu falo, porque ele é concentrado. Tipo concentrado de queratina, a gente tem algumas ampolas de nutrição, algumas infusões de nutrição que você pode usar ali, tá? Dê preferência a concentrados líquidos, que vão influenciar muito pouco, né? Vão influenciar nada, na verdade. Ou, se forem cremosos, não pode ter derivado de petróleo para não influenciar no alisamento, tá? Fica tranquila, Adriane, que a influência é 0 ou muito próximo de 0, desde que você siga essas regrinhas. Não ter derivado de petróleo, usar um alto concentrado em que você use uma quantidade bem pequena, tá bom? Que você não precise usar muita quantidade, tá bom? Pode fazer tranquilo. Faço isso todo dia aqui no meu salão. Todo dia. Se você está receosa, você pode fazer o teste em alguém. Tá? Faz um teste de mecha mesmo. Tipo, pega uma cabeça aí, uma colega tua, uma amiga, um familiar, coloca a pessoa lá e faz 4 mechas assim, ó. Uma com a progressiva pura, outra com 5 ml do concentrado, outra com 10 ml, outra com 20 ml. E vê se tem diferença. Faz esse teste. Tá? Porque cada concentrado tem uma variação diferente também. Mas você usando a quantidade que o fabricante fala para usar,
Gente, os fabricantes já entregam tudo pronto pra gente. Quanto que usa desse concentrado? Cara, você vai usar uma ampola, você vai usar meia ampola para tratar um cabelo X. Você pega e usa aquela quantidade ali misturada no seu alisamento, tá? Vitória Luz, o Plex fica melhor misturado no descolorante ou direto no fio? Vitória, o Plex é para ser usado misturado no descolorante, tá? Você vai usar proteção direto no fio e o Plex no descolorante, tá bom? São duas ações um pouco diferentes. O Plex foi criado, foi desenvolvido, foi inventado para ser usado no descolorante. Não que eu desaprove o uso dele de outras maneiras, mas a priori vamos usar desse jeito e vamos usar um protetor antes, tá bom? Mas o Plex, se você quiser usar o Plex direto no cabelo, beleza, mas tem que usar ele no descolorante também, se você for usar ele direto no cabelo, senão ele não tem a ação dele. Beleza? Ele foi feito para ser misturado, então precisa ser misturado. A Jaqueline, tem progressiva que não tira o produto, só seca e prancha. Então na hora da chapa, passar o protetor de cabelo tudo em cima do produto da progressiva? Sim. Yes, vai passar por cima sim, para proteger a fibra do cabelo desse calor. Existe uma outra coisa, gente, que é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas tem um estudo feito aqui em Campinas, na Unicamp, pela Inés Joex, infelizmente ela já é falecida, essa pesquisadora da Unicamp, e um estudo que inclusive foi publicado em revistas mundiais científicas, que é o seguinte, o que amarela cabelo, que mais amarela cabelo, uma coisa que amarela cabelo demais, é uma das coisas que mais amarela cabelo na progressiva, é o calor, tá? Além da gente ter toda a interação química do ácido glioxílico, ou do formol, ou do tioglicolato, enfim, que vai ali quebrar as pontes de sulfeto, vai ter toda a reação química que a gente viu com o Dr. Henrico, o calor tem uma influência direta no amarelamento dos cabelos, tá? O calor, para quem não sabe, é raio infravermelho. Raio infravermelho, essa pesquisadora, essa cientista de Campinas provou que, através de estudos científicos, provou que o calor, ou seja, os raios infravermelhos, eles amarelam o cabelo, tá? E o ultravioleta, ela provou também, por outro lado, que o ultravioleta esfria a cor. É por isso que norueguesas, russas, enfim, o pessoal que vive em país frio tem cabelo platinado, muitas vezes sem muito esforço, muitas vezes até natural, por causa disso, tá? Porque lá não tem calor para amarelar os cabelos. Beleza? Enê Alise, é dele mesmo que eu tô falando, do Enê Alise Tinge. Deus me livre, gente. Isso daí intoxicou tanto cabeleireiro nessa época que vocês não fazem ideia. Tinha chumbo, era terrível. Rose, então os finalizadores 5 em 1 é complicado usar. Então, Rose, finalizadores 5 em 1, tem o 10 em 1, né? A gente tinha um aqui que era 10 em 1. Não são nada em 1, nada. Eles são finalizadores só. Aquilo lá é só marketing. Tá? É finalizador e pronto. São finalizadores com muitas substâncias e tal. E são patos também. Como eu disse, são bem patos. Olha lá o Fernando. Felipe, mesmo sem saber, já fiz progressiva com queratina e protetor. O resultado foi ótimo. Não tira efeito do produto. Não tira, gente. Não tira. Tá aí, ó. O Fernando já fez. E tá aí, tá aí o depoimento dele para falar. O que amarela cabelo com certeza é o calor. Geralmente as empresas pedem usar chapinha com temperatura mais baixa. Só que sem protetor térmico não adianta muito, viu? E de repente você pode perder um pouco de alisamento também. Eu vou falar disso já. Beleza, galera? Então passamos do passo S para o passo O. Então, fizemos a limpeza de resíduos, fizemos a infusão de ativos tratantes, fizemos a síntese de química E. Eu faço depois, na valaiagem, a progressiva com pigmentos azuis. Foi o que eu disse. Progressiva a pato essa aí. Né? Tudo que é 2 em 1, 3 em 1, 10 em 1, eu não gosto, sou contra, porque são produtos patos. Então esse é o típico produto pato, o típico progressiva pato, progressiva com pigmento. Ela não vai nem pigmentar direito, nem fazer o alisamento direito. E mesmo que faça, a ciência do pigmento, a ciência da neutralização de cores é uma ciência muito sutil e muito perigosa. Então, de repente, você vai pôr uma progressiva de pigmento azul num cabelo que não precisa de pigmento azul, o cabelo vai ficar verde, tá? Ou vai fazer uma progressiva de pigmento violeta num cabelo que não precisa de violeta, o cabelo pode ficar rosado. Então,
Não faria isso. Vamos fazer primeiro a progressiva sem pigmento e depois vamos fazer a cor, tá? Esse tipo de progressiva com pigmento azul, galera, isso aí é uma solução que algumas empresas encontraram de não parar de vender a progressiva. Porque todo mundo fala, mas o loiro não pode ser liso, o loiro não pode ter progressiva. Eu tô te dando aqui um método. Um método para você ter cabelos lisos e loiros de forma saudável e com a cor incrível. Segue esse passo a passo, depois você me fala, tá bom? Depois você me fala o que você achou. Com certeza você vai ter um resultado muito bacana. Então, usa o seu matizador normal, seu tonalizante, faz a sua matização do jeito que você está acostumado, depois de fazer a progressiva. O blonder não tira a progressiva. Não tira. Não tira, é química, né? Uma química que está lá para tirar, tem que fazer permanente. Gente, progressiva para tirar tem que fazer permanente. Esquece esse negócio de que volta. Não volta. Não volta, tá? Ele pode dar uma leve voltada, que na verdade é porque ele não foi alisado totalmente. O cabelo não foi alisado totalmente, então ele acaba voltando um pouquinho. Tânia Maso, pode usar óleo de coco na progressiva? Pode, só que o óleo de coco eu já expliquei numa outra aula. Ô, Tânia, o óleo de coco, esse puro aí, ele é um óleo de coco que tem moléculas muito grandes, tá? Então ele não vai penetrar no fio, ele vai dar mais lubrificação do que tratamento mesmo, tá bom? Pode usar sim. Ele pode servir como um bom protetor, tá? Não é um ótimo protetor, mas é um bom protetor, tá bom? Porque ele não tem queratina e tal. Você pode usar ele associado a algum líquido de queratina se você gostar de usar óleo de coco. Mas em geral eu prefiro usar produtos tecnológicos do que produtos naturais, tá bom? Mas você pode usar sim, funciona. Ele tem uma afinidade bacana com o cabelo, o óleo de coco, e tem afinidade bacana com a maioria dos produtos dos cosméticos. Como assim primeiro, Adriane? Como assim primeiro progressiva e depois mechas? Mas a progressiva não vai sair com descoloração? Não vai sair. O que acontece é que química em cima de química faz o cabelo ressecar mais, danificar mais, e ele acaba ficando frisado, mas não vai tirar a progressiva, tá? Isso é ilusão. Porque o que acontece, gente? Olha só, que engraçado. Eu não queria falar isso para não confundir a cabeça de todo mundo. Mas já que surgiu essa questão, eu vou falar. Quando a gente faz descoloração, a gente usa um ativo muito próximo do tioglicolato de amônia, que é um produto usado tanto para alisar quanto para enrolar cabelos, a famosa permanente dos anos 60, 70 e 80 principalmente. Então, o que acontece? A descoloração, não sei se vocês percebem isso, mas a descoloração ela tem um certo poder de alisamento e tem também um certo poder de enrolamento, tá? De permanente mesmo. Então, quando você pega, enrola o cabelo dentro do papel, por exemplo, com o descolorante, ele vai tender a ficar um pouquinho nesta forma, né? Quando você coloca ali e não faz escova, por exemplo, o cabelo pode tender a voltar. Por quê? Porque apesar de bem menos, tá, do que alisante, do que progressiva, o descolorante também tem uma ação na ponte de sulfeto do cabelo. Então ele também vai quebrar pontes ali. E se você não faz uma escova depois das luzes, por exemplo, e o cabelo seca meio ondulado, né? Porque o cabelo que é ondulado, cacheado, ele vai sempre tender a voltar pro normal dele, tá? Do mesmo jeito que o cabelo liso, quando faz permanente, tende a voltar. Ele tem essa tendência, mas ele acaba não tendo força para voltar porque o alisamento é muito mais forte. Mas quando você joga uma outra substância que quebra de novo algumas pontes de sulfeto, pode acontecer do cabelo dar uma leve voltadinha, tá? Basta você fazer a escova da sua cliente no dia que você fizer a cor. Como você vai fazer primeiro a progressiva e depois a cor, muita gente fala, mas não precisa fazer escova. É legal fazer por causa disso. E o que mais dá problema quando você faz a cor depois da progressiva é quando a gente danifica o cabelo. Que aí danifica, o cabelo fica sem forma. Ele adquire a forma que você quiser, né? Assim, ele pode ficar muito elástico, ele pode frisar muito. E aí isso realmente tende a mudar a textura dele. Não necessariamente a forma, tá? A gente não vai conseguir mudar a forma, mas a textura pode mudar mesmo. Mas é a melhor coisa a se fazer isso. E se você fizer o passo a passo do método lisos, não vai ter mudança de textura,
Não desse jeito a ponto de você achar que a progressiva voltou, tá? Fui claro, gente? Rose, a minha cidade teve uma extração de bauxita e alumínio bem acima da... que com certeza fica resíduo no terreno e água. Pois é. Aí sim, hein? Aí vai ter bastante resíduo metálico. Realmente, Rose. Aí vai ter que usar filtro mesmo. Lúcia Andrade, explicação show. Obrigado, Lúcia. Vânia, sobre seu curso mais minha recomendação. Compre o curso. Vale cada real, além de ser o mais detalhado que encontrei no mercado e com lógica. Não são só receitas e passo a passo, é ensinamento. Comprem. Lúcia, gratidão. Lúcia, ó. Vânia, gratidão. Gratidão, Vânia. Maravilha. Qual o intervalo entre a progressiva e o loiro? Aí é que tá, Vânia. A gente, dependendo de como for o resultado da progressiva, a gente pode mandar bala no mesmo dia, tá? Dependendo de como for o resultado da progressiva, a gente pode mandar bala no mesmo dia. Mas o ideal é que se espere 3 dias. Eu já tive casos da cliente, por exemplo, ser de fora, morar a mais de 700 quilômetros daqui de Ribeirão Preto, veio para fazer o liso e o loiro e falou, bicho, eu preciso fazer hoje. E tranquilo, fizemos método lisos, conseguimos um bom resultado na progressiva, deu para a gente fazer a cor no mesmo dia. É uma maratona para cliente, né? É uma senhora maratona, porque depois da progressiva você precisa esperar o cabelo esfriar naturalmente, né? Precisa dar um tempinho aí de uma meia hora, mesmo depois dele ter esfriado, dá um tempinho de meia hora. Geralmente casa aqui, quando a gente faz esse tipo de trabalho, tudo no mesmo dia, casa com a hora do almoço, então a gente pede para a cliente almoçar e tal, aí ela volta e a gente continua o processo, tá bom? Mas dá para fazer no mesmo dia. Olha lá, Vitória, você faz no mesmo dia progressiva, depois cor? Sim, faço. Não gosto muito, mas faço. Prefiro esperar uns 3 dias, uma semana. Mas dá para fazer, sim. Qual a melhor progressiva que não desbota o amarelo cabelo loiro? Vanessa, vamos fazer primeiro a cor, primeiro a progressiva e depois a cor. Por isso, não vamos ter problema de amarelamento, tá bom? É lógico que se a cliente já for loira, vai amarelar durante a progressiva. O que nós vamos usar para não amarelar? Todo o processo do método lisos. Tudo que eu falei até agora, nessa aula inteirinha, foi justamente para prevenir o amarelamento e o alaranjado do cabelo e para prevenir e trazer uma melhor saúde para o cabelo. Então, siga o método lisos completo que você vai ter a melhor progressiva do mundo, independente do produto que você usa, tá bom? Como eu disse, as progressivas são muito parecidas. Todas usam ácido glioxílico ou alguma coisa assim. Então é isso. Vitória Luz, mesmo cores claríssimas? O que é mesmo? Ah, no mesmo dia você fala, ô Vitória? Sim, mesmo cores claríssimas. Não tem tanta influência assim não, tá? O que tem que ser feito quando a gente faz no mesmo dia é que a gente precisa lavar o cabelo da progressiva, tá? A gente vai precisar lavar antes de fazer a cor. Por quê? Porque geralmente tem produto ali, né? Tem a própria progressiva, tem os protetores, tem os protetores térmicos e tudo ali. Então, para a gente fazer um cabelo super claro, e qualquer cabelo, na verdade, você vai ter que lavar essa progressiva no mesmo dia, tá? Pode ser uma shampoozada só ali. E aí, bala. Protetor, luzes, mete bala. Mesmo com cores claríssimas. O que a gente precisa entender é que um cabelo com progressiva e que quer ser loiro claríssimo, a gente precisa avaliar esse cabelo. Porque às vezes para passar pelos 2 processos no mesmo dia, a gente precisa fazer uma preparação maior. A pessoa tem que fazer 2, 3 tratamentos no salão, 2, 3 reconstruções no salão antes de passar pelo processo no mesmo dia. E quando a gente dá um intervalo aí de 3 dias, uma semana, o que a gente faz? A gente pode fazer um tratamento ali no meio. A gente faz a progressiva, faz um tratamento depois de 3 dias e faz a cor depois de mais 3 dias, ou seja, depois de uma semana da progressiva. Esse é o mundo ideal, tá? O mundo ideal é fazer a progressiva, volta 3 dias, faz um tratamento, volta daí 3, 4 dias e aí faz a cor. Esse é o mundo ideal. Mas para fazer no mesmo dia, se for cor claríssima, a gente precisa ter já preparado esse cabelo antes. E se precisar também, gente, faz a progressiva, o cabelo sentiu um pouco tal, mas você viu que se fizer uma reconstrução ali, dá para criar condição para já fazer no mesmo dia, você pode fazer isso também. É que aí eu não sei se vai ter tempo hábil para fazer, não sei se a cliente vai aguentar. O cabelo também, às vezes, quando a gente processa demais, ele acaba não respondendo mais tão bem. Mas enfim, dá para fazer.
Não é o melhor dos mundos, não é o mais indicado, mas com esse método, com o método liso, você consegue fazer. Vamos deixar para fazer isso em emergências, tipo isso. A cliente não é daqui, tal. Não vamos ceder a pressão à toa, não. Vamos ceder a pressão da cliente, eu tô falando. Não vamos ceder a pressão à toa que ela faz só porque ela quer tudo agora, não. Vamos avaliar bem se realmente dá para fazer no mesmo dia, se realmente é necessário para a cliente fazer no mesmo dia, como, por exemplo, ela ser de outra cidade, enfim, alguma coisa que realmente a gente precise ajudar ela, e vamos a cada passo minuciosamente analisar e ver se realmente dá. Eu nunca prometo que vai dar para minha cliente para fazer no mesmo dia. Eu falo, ó, pode ser que dê, vamos avaliar o cabelo depois da progressiva. Aí eu reavalio, se der eu falo, ó, vai dar pra gente fazer. Se não eu falo, ó, infelizmente não vai dar, a gente faz semana que vem ou quando você voltar pra cidade, tá bom? Mas a Vânia tá perguntando, mas quando eu uso óleo nos cabelos e no caso da progressiva eu não vou fritar o cabelo? Então, vai. Mas você tá falando para usar o óleo, você falou para usar o óleo como protetor e tal, então depende do óleo, né? Durante a progressiva. Então, se você fizer a chapa do jeito que eu vou falar no próximo passo, você não tem esse perigo de fritar. Mas como eu te disse, prefira substâncias fluídas, substâncias base de água, substâncias aquosas, substâncias líquidas, tá? Que tenham esse concentrado de tratamento e não óleo vegetal. Você pode usar óleo vegetal? Pode. Você vai fritar o cabelo? Só se você usar a chapa um pouco mais fria e usar o protetor térmico e fazer o que eu vou falar no próximo passo, tá bom? Se eu usar com formol, o resultado será o mesmo? Liso mais loiro? Sim, senhora. Se usar com formol também vai ser. Formol tá meio proibido, tá meio complicado usar. Mas como a gente disse lá na parte que o Henrico estava explicando, o doutor Henrico estava explicando, sim, vai o mesmo efeito. As duas químicas são muito parecidas, tá? Vanessa Barbosa, muitos dizem que não precisa escovar a progressiva, apenas secar e chapar. Confere ou depende da composição de cada progressiva? Olha só, secar e chapar direto é uma, na minha opinião, tá? Fique claro que é a minha opinião, é um grande absurdo. Por quê? Porque para você alisar um cabelo que está só seco, sem escovar, isso eu estou falando de progressiva, tá, gente? Entendam. Porque se você for fazer uma escova japonesa, quem lembra da escova japonesa aqui, tem que ser desse jeito aí, tem que pegar aquela mecha fininha daquele jeito lá e tal, o processo é diferente. Mas para fazer progressiva, você tem que fazer escova sim, tá? Faça a escova. Nem que seja uma passada de escova para deixar o cabelo já liso, para a chapa só vir e fazer o trabalho final. Porque se você for alisar um cabelo cacheado na chapa, você vai ter que fazer aí três passadas, realmente você não vai conseguir. Você vai ter que passar muito mais a chapa. Para quê? Se a escova já pode deixar o cabelo num ponto em que você precisa fazer só 3 passadas de chapa, né? Então, não confere. Eu escovo sempre. Sugiro que você faça o mesmo. Você faça a escova com a progressiva e depois passa a chapa, tá? Não tem porquê a gente só secar. Alguém te explicou o porquê que tem que só precisa secar, que não precisa escovar? Se a pessoa não tem porquê, se não tem porquê, por que nós vamos fazer? Entendeu? Por que nós vamos agredir o cabelo e tal? E não tem porquê. Tá? Vânia, como você faz descoloração global? Simples, Vânia, eu não faço. Nunca. Tá? E no Master Color Blonde, você é minha aluna já, né? Você vai ter acesso nas aulas práticas à técnica que eu uso para fazer a descoloração global, que não é descoloração global, usando ilusão de ótica, em que a gente vai clarear um cabelo bem escuro sem fazer descoloração global. Certo? Eu não faço nunca descoloração global, nunca. Mas consigo fazer o loiro que você quiser. Depois você me manda uma foto do que você quer. Eu vou usar até o teu objetivo como exemplo quando eu for gravar a aula prática do Master Color Blonde sobre isso, tá? Sobre a ilusão de ótica para a gente simular a descoloração global. E aí a gente não precisa descolorir o cabelo globalmente. A gente vai usar coloração, sim, clara. Vamos fazer, sim. Vamos usar descolorante, mas não de forma global, tá? Vamos fazer através de ilusão de ótica, tá? Através de luz e sombra
ilusão de ótica, nós vamos conseguir criar o efeito de descoloração global sem descolorir globalmente. Descoloração global, gente, é a mesma coisa que em medicina a gente fazer uma... Como é que chama, Bia? Full body radiation? É a... Oh, meu Deus. Radiação total do corpo, né? Que é quando vai fazer transplante de medula. É uma coisa absurda. Só faz mesmo quando vai fazer transplante de medula, né? Então, tipo, descoloração global, eu não faço, tá? Não faço. Eu sei que tem especialistas em descoloração global e tudo mais, mas quando você não faz a descoloração global e chega num resultado muito próximo ou até igual, você mantém sustentação do fio, porque tem fios em todo o cabelo, você vai ter vários fios que não estão descoloridos totalmente, que vai dar sustentabilidade para esse cabelo como um todo, né? Porque o cabelo é a junção de milhares de fios, né? Centenas de milhares de fios. Se você tem fio ou outro ali que está com a estrutura intacta, o geral do cabelo vai ficar bem melhor, né? Porque esses cabelos vão acabar protegendo o cabelo que tá mais danificado, ou que está mais poroso, ou que está, enfim, que está com a textura diferente. Então, é bem complicado de explicar aqui, tanto que vai uma aula até que bem comprida para explicar essa técnica, essa teoria, e está lá no Master Color Blonde. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e que eu vou falar para vocês aqui, é que, gente, nós temos que perguntar por quê. Nós temos que parar de perguntar como fazer, quando fazer, como fazer. Enfim, a gente tem que parar de fazer qualquer pergunta que não seja a pergunta por quê. Ó, você tem que fazer... Então chega uma pessoa para te explicar um produto novo, como que usa. Ó, aí você tem que secar para passar esse produto. Aí você vai perguntar, por quê? Por que tem que secar? Por que não pode passar? Aí a pessoa vai te explicar. Então, sabe ser o chato da boca? Quando você é o chato da boca, você é o cara que... Você é a pessoa que aprende mais. Você é a pessoa que entende o porquê das coisas. E o grande lance, o grande foco meu, quando eu vou ensinar, é explicar os porquês das coisas. Eu trouxe hoje um médico aqui para explicar como funciona, né, e o porquê que a progressiva lisa. Por que a progressiva lisa do jeito que a lisa? Por que a progressiva resseca? Por que a progressiva reage mal com loiro? Por que essas químicas não interagem tão bem às vezes? Então nós explicamos porquês, né? É difícil você encontrar isso. Você vê muita gente. Tanto que as minhas aulas, gente, eu estou dando aqui ó, sem cabelo, sem fazer cabelo. Por quê? Porque antes de eu poder fazer um cabelo e vocês entenderem o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, vocês precisam entender o porquê das coisas. E aí, quando eu for fazer um cabelo, eu vou falar, ó, lembra que eu falei do método lisos? Lembra que eu falei da técnica CCAC? Lembra que eu falei... É natural, a gente precisa entender os porquês das coisas, senão vai ser perda de tempo. Eu mostrar um cabelo aqui para vocês, como já mostrei, vocês não vão entender a maioria das coisas. Por quê? Porque vocês muitas vezes não entendem os porquês de que eu estou fazendo aquilo lá. E para parar o cabelo, para explicar o porquê, o cabelo vai derreter no papel. Nós estamos aqui há 2 horas. 2 horas não. 2 horas e meia. 2 horas e meia falando de como fazer para ter cabelo liso e loiro, saudável e deslumbrante. Então, 2 horas e meia de aula que eu estou dando para vocês, se eu fosse estar com uma pessoa aqui para fazer um cabelo, o cabelo já tinha derretido já, gente. Tinha derretido no descolorante lá. Então, é bastante conteúdo, a gente precisa ter essa base e aí meter bala. Ah lá o Fernando, ó, eu fazia sem entender, agora entendo para fazer, exatamente. O Fernando provavelmente está aplicando um monte de coisa que ele aprendeu aqui e sem me ver fazendo ao vivo, mas está fazendo e está funcionando. Melhor do que muito curso ao vivo, né, Fernando? Fala a verdade. Muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo, mas não entende por que ele está fazendo daquele jeito, por que ele está fazendo assim o assado, o que adianta? Não adianta, às vezes você vai lá e paga R$2.000 para assistir um workshop. Aí você vê o cara fazendo lá 6 cabelos. Aí você pergunta como isso, que fórmula aquilo, papapá. Aí você não entende o porquê que ele está fazendo. Por que ele está jogando aquela cor, por que ele está aplicando daquele jeito, por que nesse cabelo ele usou isso e naquele cabelo ele usou aquilo outro. Né? Você não entende o porquê das coisas, você acaba virando um imitador e não um criador. Né? A gente precisa ser criador. Nós somos artistas, precisamos criar.
Nós precisamos criar cabelo, precisamos criar visual, precisamos criar condição para o cabelo conseguir ter o visual que a nossa cliente precisa. Então a gente precisa entender os porquês. E é nisso que eu trabalho, em cima dos porquês. Então esse pessoal, gente, que está comigo e está tendo curso online, realmente fazendo diferença no salão deles e fazendo diferença para cliente deles. Por quê? Porque estão entendendo o porquê de várias coisas, né? Estão entendendo o porquê de várias coisas. Alguns deles até já me ajudaram enquanto eu estava dando aula e falando sobre uma outra coisa e tive que citar, por exemplo, o resíduo metálico e halogênio, que eu fiquei explicando para vocês uns 15 ou 20 minutos, né? E a aula não cabia esses 15, 20 minutos de explicação. Então eu citei porque fazia parte do que eu estava explicando e aí o pessoal foi me ajudando, explicando para o pessoal o que é cada coisa e tal. Por quê? Porque eles entenderam o porquê. Quando você entende o porquê, galera, você não esquece nunca mais. Entendeu o porquê? A hora que você se vê numa situação difícil, você vai parar e pensar, por que aconteceu isso? Bom, eu lembro que isso acontece por causa disso, e aquilo acontece por causa daquilo, então se eu fizer isso, vai acontecer isso, por quê? Por que isso com aquilo? Entendeu? Entendendo os porquês, você consegue fazer o que você quiser. Então esse pessoal, gente, que está comigo e está tendo curso online, realmente fazendo diferença no salão deles e fazendo diferença para cliente deles. Por quê? Porque estão entendendo o porquê de várias coisas, né? Estão entendendo o porquê de várias coisas. Alguns deles até já me ajudaram enquanto eu estava dando aula e falando sobre uma outra coisa e tive que citar, por exemplo, o resíduo metálico e halogênio, que eu fiquei explicando para vocês uns 15 ou 20 minutos, né? E a aula não cabia esses 15, 20 minutos de explicação. Então eu citei porque fazia parte do que eu estava explicando e aí o pessoal foi me ajudando, explicando para o pessoal o que é cada coisa e tal. Por quê? Porque eles entenderam o porquê. E quando você entende o porquê, galera, você não esquece nunca mais. Entendeu o porquê? A hora que você se vê numa situação difícil, você vai parar e pensar, por que aconteceu isso? Bom, eu lembro que isso acontece por causa disso, e aquilo acontece por causa daquilo, então se eu fizer isso, vai acontecer isso, por quê? Porque isso com aquilo, entendeu? Entendendo os porquês, você consegue fazer o que você quiser. Olha aí, Fernandão, valeu, né? A gente vê que os cursos presenciais eles são muito parecidos sempre, né? São muito iguais. A galera mostra o que faz, mas não explica os porquês. E é engraçado que até eu fui a São Paulo fim de semana passado, se não me engano, acho que foi, que a Carol, que é minha assistente, ela foi receber um prêmio, ela foi segundo lugar na categoria Jovens Talentos do prêmio Cabelos e Companhia e teve a entrega do prêmio lá em São Paulo, eu fui junto com ela e tudo. E ela fez uma masterclass em que a galera tava falando, né, os embaixadores de todas as marcas, tinha Vela, tinha Keune, tinha Trust, tinha Schwarzkopf, essa galera toda aí. Todos os embaixadores estavam lá, fizeram uma masterclass no dia da premiação, durante o dia, né, a premiação foi à noite. E ela chegou falando, Felipe, você não sabe, o pessoal falou que agora apagar a raiz já era. Falei, Carol, apagar a raiz já era? E desde quando eu falo isso, que apagar a raiz não funciona? Ela falou, você fala desde o dia que eu comecei a trabalhar com você. Pois é, faz mais de 5 anos. Desde que começou essa moda de apagar a raiz, que eu falo que apagar a raiz não está com nada e que provoca muito mais problema do que traz benefício e que tem técnicas melhores para se fazer o mesmo degradê sem precisar apagar a raiz. E agora, anos e anos depois, é que a galera está se tocando disso aí, né? Por quê? Porque é uma coisa de seguir um certo modismo que muitas vezes não é técnico, não é lógico, não tem porquê, né? É a mesma coisa que você construir uma casa e ter que quebrar ela inteirinha de novo para botar a fiação depois que ela está pronta, pintada e com piso. Aí você quebra o piso para pôr o encanamento. É a mesma coisa você fazer um cabelo para depois ter que apagar a raiz e matizar a ponta, ué. Não faz sentido nenhum. Por que já não faz já com tudo pronto? Já entrega o cabelo pronto. Gasta menos produto, menos tempo, menos dinheiro. Então a gente precisa entender os porquês, que aí a gente consegue ganhar mais, gastar menos e ter resultado melhor. Podemos usar um peróxido de 40 ou melhor de 30? Olha só, essa pergunta é interessante. Eu já falei sobre isso em outra aula. E é o seguinte... 40 volumes pode ser uma faca de 2 gumes, tá, Vandinha? O oxidante de 40 volumes, além dele ser mais agressivo, obviamente, todo mundo sabe isso, como ele tem um poder de oxidação muito maior, o que acontece? A gente sabe que peróxido, oxigênio, libera gás,
quando ele libera gás, ele incha, né? Igual um soufflé, né? Igual um chocolate aerado. E o que acontece? E quando isso acontece no papel da mecha, o de 40 volumes ele incha muito mais. Ele incha a ponto de acontecer o quê? Dele desgrudar, dele sair da superfície do cabelo. O que acontece? Ele para o clareamento. Então o oxidante de 40 volumes pode ser um problema, porque ele pode parar o clareamento antes do que deveria, parando, né, o cabelo, deixando o cabelo num alaranjado, num amarelado que a gente não quer, tá? Além do que ele agride mais, apesar de ele ser mais rápido. Então 40 volumes a gente vai usar só em casos muito específicos e com aplicação diferenciada, um CCAC específico pro oxidante de 40 volumes, porque ela, apesar de ser pouca a diferença para de 30, ela dá uma grande diferença prática, tá? Então melhora de 30 para a maioria dos casos, em alguns casos vai ter que usar de 40. O Fernando está falando que aqui ele utiliza no máximo 20, eles costumam usar bastante de 20, mais de 20, apesar que existe uma coisa que a de 30 acaba sendo melhor em alguns casos, Fernando. Por quê? Porque a de 30 ela é mais rápida. Não é nem que uma abre mais ou outra abre menos, porque dependendo do descolorante que você usa, é muito próxima essa diferença. Mas como a de 30 ela abre mais rápido, você consegue deixar menos tempo o descolorante em contato com o cabelo. Por isso que eu prefiro, na maioria das vezes, usar de 30, mas uso de 20, uso de 10, por que não, né? Gente, tem uma cabeleireira que trabalha comigo, a Antônia Ciência, que ela tem 60 anos de profissão e ela é sensacional. E ela contava que na época dela ela usava oxidante de até 120 volumes. Vocês têm ideia do que é? 120 volumes. Ela falava, não, a gente começava com a de 20, passava para a de 30, 40, 60, 80 e terminava a franja com 120. Aí ia pro lavatório e já tirava tudo uma vez. Gente, ela falava que a partir de 60 volumes vinha umas garrafas de vidro, porque senão derretia o pote. Gente do céu, esse pessoal era maluco, né? Passou uma época sem muito recurso e fazendo umas loucuras e conseguia fazer, era incrível. Eu admiro muito essa geração de profissionais dessa época aí, que tá com 50, 60 anos de profissão, entre elas a minha avó. E elas têm experiências incríveis para contar. Essa é uma delas que eu lembrei agora, porque, gente, se a gente toma cuidado para não usar oxidante de 40, o Fernando tá falando que usa só de 20, e ela usava de 120 volumes. Você imagina só que agressividade que era isso daí. Gente, tem uma cabeleireira que trabalha comigo, a Antônia Ciência, que ela tem 60 anos de profissão e ela é sensacional. E ela contava que na época dela ela usava oxidante de até 120 volumes. Vocês têm ideia do que é? 120 volumes. Ela falava, não, a gente começava com a de 20, passava para a de 30, 40, 60, 80 e terminava a franja com 120. Aí ia pro lavatório e já tirava tudo uma vez. Gente, ela falava que a partir de 60 volumes vinha umas garrafas de vidro, porque senão derretia o pote. Gente do céu, esse pessoal era maluco, né? Passou uma época sem muito recurso e fazendo umas loucuras e conseguia fazer, era incrível. Eu admiro muito essa geração de profissionais dessa época aí, que tá com 50, 60 anos de profissão, entre elas a minha avó. E elas têm experiências incríveis para contar. Essa é uma delas que eu lembrei agora, porque, gente, se a gente toma cuidado para não usar oxidante de 40, o Fernando tá falando que usa só de 20, e ela usava de 120 volumes. Você imagina só que agressividade que era isso daí. Beleza? Pessoal, um grande abraço, boa semana, façam excelentes trabalhos, apliquem o que vocês aprenderam aqui, depois me contem como foi o resultado, tenho certeza que vai ser excelente. Aquele abraço, sucesso sempre e até a próxima!